Bom, hoje eu li esse artigo, Intervenção junto à família do paciente com alto risco de morte, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Bom, no ambiente hospitalar, você tem que entender que o paciente com alto risco de morte vai estar sujeito a inseguranças, medos e incertezas, mesmo com as orientações médicas. Então, a equipe de psicologia, juntamente com a equipe de terapia ocupacional, vão abordar os familiares desse paciente e também o paciente. Bom, o diagnóstico gera um impacto psicológico no paciente, porque se você está saudável, passa por alguns exames, é internado e recebe seu diagnóstico de câncer ou alguma doença hematológica, você tem um impacto emocional e psicológico nisso, porque a sua vida está correndo risco a partir desse momento. Ocorre uma desorganização familiar, porque muitas vezes a demanda psicológica vai vir mais dos familiares do que o próprio paciente. Então, um caos é gerado ali na família, as pessoas ficam desestabilizadas, desestruturadas, preocupadas, porque é inevitável que aquele paciente possa vir a falecer. O transplante de medula óssea implica em severos riscos para esse paciente, né? Para a integridade física dele. Então, isso vai acarretar o comprometimento da autonomia, do controle pessoal, ele não vai ter tanta privacidade no hospital e muitas vezes os próprios familiares vão tomar decisões por ele. Bom, as estratégias do transplante de medula óssea são três. Não, desculpa. As estratégias para abordar os familiares são três. Primeiramente, você vai realizar reuniões familiares com quem está ali com o paciente, né? Atendimentos individuais e grupos de apoio psicológico. Esses grupos de apoio psicológico podem ser constituídos fora do leito e fora do quarto, num lugar reservado do hospital, onde vários familiares de vários pacientes ou de alguns pacientes podem ir para lá para receber esse apoio, conversar, desabafar, ouvir que outras famílias também estão passando pela mesma situação. Então, essas estratégias psicológicas são importantes e são eficazes. As nossas intervenções sempre vão ser voltadas para o bem-estar emocional do paciente e acompanhamento ao familiar nas diferentes fases do tratamento. Então, quando o paciente recebe um exame comprovando que ele tem alguma doença hematológica ou câncer, ele deve realizar a tomografia, o transplante de medula óssea. Quando ele se interna e quando ele vem a óbito, são ciclos que o familiar acompanha dentro do hospital e devemos ficar atentos a isso. O transplante de medula óssea ocorre em três passos principais: quimioterapia em altas doses, infusão na medula óssea desse paciente e recuperação da função hematopoética. Os dois primeiros passos são extremamente simples de se realizar, digamos assim, são procedimentos médicos, porém a recuperação da função sanguínea não é garantido. Então ele tem esses dois lados, é um tratamento positivo, é um tratamento negativo, é resolutivo ou ele é maléfico e vem a prejudicar mais ainda o paciente. Porque a quimioterapia tem sim muitas consequências físicas para esse paciente. Como eu disse anteriormente, o equilíbrio psíquico do paciente é afetado, por isso vem a importância do acolhimento psicológico. O paciente e os familiares ficam nessa união, então não se sabe mais qual é a prioridade do paciente, qual é a prioridade dos familiares. Então tudo está envolvido, são os laços dessa família, as histórias, se existe confiança ou conflito, se tem afeto ou raiva, amor ou ódio, paz ou guerra. Essa família pode ser extremamente disfuncional, né? Sobrecarregando apenas um membro da família para acompanhar esse paciente, para acompanhar esse idoso, caso for o caso, se vier ao caso. E isso prejudica na privacidade e na autonomia do paciente, que muitas vezes a própria família vai tomar decisões por ele. Diante da possibilidade de perda do familiar, as pessoas entram em desespero, né? Depende muito da maturidade emocional de cada um,
porém, após a morte, todos os familiares são afetados, né? As subfamílias que existem dentro dessa família são afetadas, as crianças, os filhos, o marido ou a esposa desse paciente, eles vão ter uma dificuldade de elaborar esse luto, porque é uma perda, né? É a morte iminente da vida. Então, frases comuns a gente ouvir são: meu mundo desabou, estou sem chão. É, as pessoas não veem mais sentido de continuar a vida porque perderam alguém muito, muito especial. Então, a ansiedade familiar, ela torna-se um dos aspectos de mais difícil manejo. Então, acolher o paciente, acolhe os familiares, isso é muito importante, porque eles não podem elaborar essas questões todas sozinhos. Na verdade, eles até podem tentar, mas ter um acompanhamento profissional é de excelente manejo. Então, vamos tentar proporcionar isso ao paciente. E aí vem esse dilema, né? Realizar ou não o transplante de medula óssea. Isso é um dilema ético, então devemos ser transparentes e honestos, sinceros e verdadeiros com os pacientes, com os familiares, e muitas vezes o paciente não está preparado para ouvir uma notícia. Então, nas suas conversas, né, refletindo sobre como foram as respostas do paciente, entenda que às vezes ele não está pronto para ouvir determinadas notícias, né, determinadas verdades médicas. Então, solicite ao familiar, converse com o familiar e poupe o paciente desse sofrimento, por enquanto. Então, vem esse dilema, né? Se é um tratamento salvador ou é um tratamento ameaçador, o transplante de medula óssea. Bom, ele pode sim ter eficácia, mas não podemos esquecer que os procedimentos de transplante de medula óssea trazem consigo riscos para o paciente e ameaçam a integridade física do mesmo. Então, essas questões devem ser sempre levadas em consideração, conversadas com a família, conversadas com o paciente, com a equipe médica, para tentar encontrar a melhor solução para cada caso, porque cada paciente é único, cada caso é um caso e cada família tem suas peculiaridades.